Olá, então vamos prosseguir na nossa investida na teoria do crime e hoje nós vamos abordar o último dos segmentos daqueles que mostrei a vocês. Conduta, tipicidade, antioricidade e hoje vem a culpabilidade. A culpabilidade. Então observe o seguinte, veja, o que é a culpabilidade? Um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor do injusto. O injusto, a conduta atípica e antijurídica. E a culpabilidade, um juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor do injusto. Então, fixe assim, quando nós estamos na sede do injusto, nós estamos com os olhos voltados para o fato praticado pelo agente. Quando nós suplantamos o injusto, nós voltamos os olhos para o autor do injusto. E ponha outra coisa na sua cabeça que vai lhe ajudar bastante. Culpabilidade diz com juízo de normalidade. Vale dizer, grosso modo dá para afirmar assim, em situação de normalidade todos nós somos culpáveis. A culpabilidade, portanto, importa em uma situação de anormalidade, correto? Muito bem, vejam, para a gente começar, 3 teorias da culpabilidade que são importantes para nós, até para nós fazermos um link aqui com aquelas teorias da conduta que lhes falei antes. Essa foi a evolução do conceito de culpabilidade dentro dessa concepção de direito penal. Veja, a primeira teoria é psicológica. Faço uma ligação com a teoria causal naturalista. Lembram-se da teoria causal naturalista? A teoria causal naturalista nos dizia que o crime se dividia em 2 partes, uma parte objetiva e uma parte subjetiva. Então, culpabilidade era uma relação psicológica entre agente e o fato. Uma relação psicológica entre agente e o fato. Isto é, lembram-se da teoria causal? Tipicidade, conduta, tipicidade e antioricidade representavam o fato antijurídico. E a culpabilidade era essa ligação psicológica entre o agente e o fato. Para alguns, a imputabilidade era um pressuposto da culpabilidade. Para outros autores, a imputabilidade compunha a culpabilidade como primeiro elemento. Então, havia a imputabilidade e a ligação psicológica entre o agente e o fato. Perfeito? Vinculem isso à teoria, portanto, causal naturalista. Na sequência, surgiu a teoria psicológico-normativa. Psicológico-normativa. Veja, aqui nós temos aqui, então, portanto, um conteúdo misto, psicológico e normativo. Vinculem isso ao neocantismo. Então, a culpabilidade passou a ter uma formatação diferenciada. Aí, já agora com 3 elementos. Imputabilidade, dolo e culpa, como elementos psicológico e normativo da culpabilidade, e mais a exigibilidade de conduta conforme o direito. Perfeito? A exigibilidade de conduta conforme o direito. Então, vinculem essa teoria ao neocantismo. Na sequência, nós temos a teoria normativa pura. Isto é produto do finalismo. Lembram-se do finalismo? Então, veja, o que fez o Welsel? Lembram-se disso? Ele deslocou o dolo e a culpa para o tipo e deixou a culpabilidade puramente normativa. Daí com uma configuração diferente um pouco. Passou a ser a imputabilidade o primeiro elemento, a potencial consciência de ilicitude o segundo elemento e a exigibilidade de conduta conforme o direito como terceiro elemento. Dolo e culpa passaram, portanto, para o tipo e a culpabilidade virou um puro juízo de valor a recair sobre o autor do injusto. Adota-se hoje em dia a teoria normativa pura, com uma derivação dela no direito penal brasileiro, que é a teoria limitada da culpabilidade, que dá ao erro de tipo permissivo vencível um tratamento de erro de tipo. Perfeito? Mas dá para nós afirmarmos, portanto, que hoje a teoria normativa pura é a mais consagrada. Então a culpabilidade passou a ser puramente normativa e é com base nesse enfoque que nós vamos ver daqui para frente como é que se configura a culpabilidade. Primeiro, a imputabilidade. O que é a imputabilidade? É a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que conferem ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se segundo esse entendimento. É, portanto, a capacidade de culpa. É a capacidade de culpa. É o conjunto de condições pessoais que conferem ao agente a capacidade para que lhe seja juridicamente imputada a prática de um crime. Perfeito? Isto é,
condição de maturidade e sanidade. Condição de maturidade e sanidade. Observe bem que imputabilidade não se confunde com responsabilidade penal. Responsabilidade penal decorre do crime, perfeito? Imputabilidade é elemento da culpabilidade. E quais são os critérios de aferição da imputabilidade? O nosso código, né, adota 2 deles, mas 3 são os consagrados. O biológico, né, que nós adotamos no artigo 27 do Código Penal, que nos diz, portanto, que os menores de 18 anos estão fora do direito penal. Nós os dirigimos para o ECA, né, uma legislação especial. Então, os menores de 18 anos, vale dizer o seguinte, nós estabelecemos 18 anos como um marco biológico para que o sujeito possa ser encarado, num primeiro passo, como imputável. Maioridade penal, perfeito? É muito comum nós ouvirmos aí o pessoal dizer, né, mas os menores de 18 anos sabem o que fazem. Mas não esqueça do seguinte, há necessidade de desenvolvimento mental que permita ao agente agir com um grau de maturidade, coisa que os menores de 18 anos, a lei supõe, não têm. Então veja, não basta ter só conhecimento, a possibilidade do conhecimento da ilicitude, há necessidade de que haja a capacidade de autodeterminação, e é aqui que os menores pecam mais, menos por não saberem o que fazem, porque parece que sabem o que fazem, mas por não terem maturidade para se autodeterminar. É o que a gente sempre diz, né? Os adolescentes não andam sozinhos, eles andam sempre em bando. É comum que a influência faça com que eles ajam de modo um pouco errático, perfeito? Então veja, o primeiro critério que nós adotamos é o biológico. Os menores de 18 anos estão fora do direito penal. Logo, para que se seja imputável, é necessário que se tenha 18 anos ou mais. Outro critério é o psicológico. Nós não o adotamos. Nós não o adotamos. Mas nós adotamos, na sequência, o critério biopsicológico normativo no artigo 26 caput do Código Penal. O critério biopsicológico normativo. O que é o critério biopsicológico normativo? É uma junção dos critérios anteriores com um acréscimo a mais. Vale dizer, eu preciso ter requisitos para que o agente seja considerado imputável. Primeiro, um requisito causal, a parte biológica. O sujeito não pode ter doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Perfeito? Mas, se tiver qualquer problema, eu tenho o requisito cronológico. A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, há que se manifestar ao tempo da ação ou da omissão. Ao tempo da ação ou da omissão. E mais um requisito consequencial, que a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, manifeste-se ao tempo da ação ou da omissão e retire do agente a inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se segundo esse entendimento. Se eu não tiver a convergência desses fatores, o agente é imputável. O agente é imputável. Logo, eu posso afirmar que as causas excludentes da imputabilidade são a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, desde que tudo isso se manifeste ao tempo da ação na omissão e retire do agente a inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se segundo esse entendimento. Perfeito? Então é assim, veja, eu tenho uma doença mental. Quando a doença mental se manifesta, eu perco totalmente a capacidade de autodeterminação. Perfeito? E fui acometido dessa doença ontem. Mas hoje, que eu estou bem, eu acabei por praticar uma infração penal. Então eu sou imputável. Eu só não o seria se, ao tempo da ação ou da omissão, um desses fatores se manifestasse e retirasse de mim a inteira capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou a capacidade de eu me autodeterminar segundo esse entendimento. Perfeito? Então eu teria a inimputabilidade quando eu tiver a convergência desses fatores. Quando eu não tiver a convergência dos fatores, eu tenho a imputabilidade. Perfeito?